Algum tempo atrás eu fiz um vídeo aqui para o canal onde eu expliquei as diferenças de um computador bom e um computador ruim, dado que as pessoas viam muitas promoções na internet de processadores com nomenclaturas como i7, i5 e achavam que esses computadores eram muito bons e acabavam assim sendo enganadas, levando para suas casas computadores com desempenho muito baixo em relação aos computadores atuais. Hoje eu estou com esse computador aqui atrás, que é basicamente um exemplo de um computador relativamente fraco que um vendedor poderia te vender falando que seria uma configuração excelente, né? Só para vocês terem ideia, esse aqui é um computador que tem um processador i7 e 8 GB de memória RAM. E basicamente, quando o cara vai te vender isso, ele quer te vender algo antigo e falar que aquilo é bom, ele só vai falar superficialmente. Ah, isso aqui é um i7, é um i5, tem 8 GB de memória RAM, tem um SSD de 240. Aí, se você não tiver muito conhecimento, você vai achar que é muito bom, já que atualmente se falam em i7, em 9, porém, né, aqui a gente tem um i7 de segunda geração, um i7 2600, e hoje nós estamos com processadores i7 já de 13ª geração. Vou mostrar um pouquinho na prática para vocês do que esse processador é capaz e vou comparar ele um pouquinho com alguns processadores mais novos. Basicamente, esse aqui é o computador, pessoal. Ele tem um i7 embaixo, ele tem 8 GB de memória RAM Dual Channel, tá? É o nosso i7 de segunda geração, vou mostrar no CPU-Z aqui para vocês. Um i7 2600, né? Um i7 4/8. Se você levar em consideração os i7s atuais, eles têm normalmente 6, 8 núcleos e 16 threads mais ou menos, né? E a gente vai fazer um breve comparativo para vocês estarem entendendo. Aqui vou vir aqui nessa parte de bench aqui para a gente fazer uma breve comparação, como por exemplo a gente vai comparar aqui com um i7 mais novo para vocês verem a diferença de desempenho. Aqui não, deixa eu ver se eu acho um i7 10700, né, que não é nem tão atual assim, já é um pouquinho antigo. E agora a gente vai colocar, a gente vê que esse i7 10ª geração tem uma pontuação de 5.625 pontos no multithread e tem com CPUs individuais aqui 568 pontos. Agora vamos comparar o nosso processador e vamos ver a diferença. E vocês veem que a diferença é absurda. A gente tem 1.680 pontos do nosso processador que está nesse computador aqui. No single thread a gente tem 339, 338 mais ou menos. A gente vê que é uma diferença bem absurda. Vamos comparar também com outro processador aqui, ó. Vamos ver aqui que outro processador a gente pode comparar. Vamos pegar o processador mais forte que existe, né, no momento da Intel, que é o i9 13900K. E olha só a diferença, ele tem 16.680 pontos, tem 902 pontos no single thread. A gente vê que ele é 10 vezes mais potente que esse i7 de segunda geração. Se fosse um i7 de 13ª, acredito que a pontuação seria também muito absurda. Não tem ele aqui para a gente estar testando agora, fazendo o comparativo. Tem aqui somente o 10700 que a gente já testou, mas dá para vocês verem que já é uma diferença bem absurda. Outro ponto que a gente pode ver aqui é na aba de memórias. A gente vê que esse i7 ele trabalha com memórias DDR3, né? Memórias DDR3 já são bem antigas, bem defasadas mesmo. Ele está com duas memórias de 4 GB, né? Totalizando os 8 GB aí. E essas memórias são de 1.600 MHz cada. Aquele 9 que a gente viu ali, ou mesmo i7, aquele i7 que a gente viu, ele trabalha com memórias DDR4 com frequência de 3.200 MHz. Esse i9 aqui de 13ª geração já trabalha com DDR5 com frequência de mais de 5.000 MHz, né? O que é muito rápido. Então a gente vê que tem uma diferença muito grande aí nas arquiteturas. Uma outra coisa que a gente pode observar nessa arquitetura antiga aqui desse i7 é essa placa-mãe. Ela tem ali somente entradas SATAs para você colocar HDs ou SSDs. Ela não tem a possibilidade de NVMe. Os processadores
novos, que vêm com placas novas. Essas placas têm entradas para NVMe, tem entradas para USB 3.0 frontal e também tem portas USB 3.0 aqui na parte de trás, o que não é o caso aqui dessa placa-mãe, né? Normalmente também as placas-mães mais novas não tem nem essas entradas antigas de mouse e teclado. Abri aqui o League of Legends, pessoal, nesse PC. O League of Legends é um jogo muito leve, um jogo que praticamente qualquer computador atual roda. Se você pegar um i3 de 10ª geração com gráfico integrado, né? Esse computador não tem placa de vídeo, a gente está usando o gráfico integrado do processador. E aqui mesmo sem tropas, mesmo sem ação nenhuma na tela, a gente vê que está 25 FPS. Se a gente olhar aqui nas configurações, está nas configurações médias em Full HD. A gente vai ter que descer um pouquinho as configurações aqui pro mínimo, né? Um pouquinho não, descer tudo, para ver se a gente consegue mais de 30 FPS nesse jogo, que já é um jogo muito leve. E olha para vocês verem, a gente tem aqui 34 FPS. Porém, pessoal, ó, deixa eu destravar a tela aqui. Porém, quando a gente vem aqui, a gente percebe que o jogo fica bem travado, né? O jogo está em Full HD, está com a configuração no mínimo, e a gente percebe ali os FPS ficam 38, 37 mais ou menos. Qualquer processador de geração nova, 10ª geração, de 9ª geração, até de 7ª geração com gráfico integrado da Intel, ele vai conseguir rodar esse jogo pelo menos com as configurações aqui no médio, né? Pelo menos aqui no meio, acima dos 60 FPS, tranquilo. Então só por aí a gente já vê que é um processador bem limitado. Mas aí pode vir aquela dúvida na sua cabeça, o seguinte: mas se eu colocar uma placa de vídeo ali nesse computador, ele vai rodar jogos, ele vai ter uma performance melhor? Vai sim. Você colocar uma placa de vídeo aí, sei lá, uma 1650, colocar até mesmo uma 1050, um RX 560, ele vai ter um desempenho muito melhor, você vai conseguir rodar os joguinhos. Porém, eu acho que uma pessoa que vai comprar um computador custo-benefício como esse, né, nem diria custo-benefício, um computador barato, que é o que ele deve custar, essa pessoa não vai ter muita grana para investir em placa de vídeo e talvez nem esteja interessado nisso. Talvez a pessoa só queira um computador para fazer tarefas cotidianas com um desempenho ali mais ou menos regular. Porque esse computador sem placa de vídeo não tem. Vocês viram ali que o LoL ele fica muito no limite ali. A gente teve que colocar no mínimo para ele conseguir rodar acima de 30 FPS. E o grande problema não é isso, pessoal. O grande problema é que às vezes as pessoas querem te vender um i7 desse de 2ª geração como se fosse um processador i7 de nova geração. Então o ideal é que você pesquise, que você saiba a geração que você está comprando, pergunte a um profissional, alguém que entenda de processador, alguém que entenda de informática no geral, para que possa te orientar e falar se o processador é bom ou não, se o computador em si é bom ou não, no que ele vai te suprir. Mas enfim, e esse computador? Se eu comprar um computador desse, achar um preço bacana aí, comprar ele novo por uns R$1.000, R$1.200, será que vale a pena? Em alguns casos vale a pena sim, se ele vir com SSD, vir com 8 GB de memória. Em alguns casos, se você conseguir com monitor também, ele vai valer bem a pena. Mas você tem que estar ciente que ele vai fazer tarefas básicas, como você digitar texto. Ele vai aguentar fazer multitarefas, abrir várias abas do Chrome e não vai travar, né? Ainda mais se tiver com SSD, como a gente falou. Porém, para você fazer tarefas mais pesadas, como talvez fazer uma edição no Photoshop, uma edição de vídeo, talvez você rodar um jogo, você não vai conseguir com um computador desse jeito, a menos que você invista em uma placa de vídeo. Então fica aí a dica, mais ou menos, do que essa configuração é capaz, tá? Espero muito ter te ajudado. Se ajudou, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho. E não se esquece que aqui embaixo também tem os links dos meus grupos do WhatsApp e Telegram, onde eu envio ofertas de hardware todos os dias. Então vai lá nesses grupos para você comprar mais barato. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!